Bem-vindos ao Vietnã. No total foram 15 dias e vários quilómetros percorridos. Ao longo dos próximos episódios, irei mostrar-vos todos os cantinhos que valem a pena serem explorados e adicionados no vosso roteiro. Se ainda não seguem o canal, não se esqueçam de fazê-lo e acionarem as notificações. No episódio anterior, explorámos Hanoi, a capital do Vietnã, e também a Long Bay com uma noite em cruzeiro. A temática que barco escolher também está contemplada no vídeo. Se não viste, poderás fazê-lo clicando no card. Ao longo deste episódio, iremos explorar Ninh Binh, que foi um dos locais que mais me encantou, e iremos ainda fazer uma expedição numa gruta em Phong Nha. Fica por aqui. Antes de mais, o transporte até Ninh Binh foi articulado diretamente com o alojamento, que era uma espécie de alojamento local. Atendendo ao tamanho do autocarro e ao facto de ser um transfer coletivo, estávamos à espera de mais clientes, mas tal não aconteceu. Antes de mais, recomendo vivamente a paragem nesta área. Irão perceber o porquê, mas posso adiantar que é uma espécie de A Long Bay, só que terrestre. Recomendo também a hospedagem em Tam Coc. Fica apenas a 5 km de Ninh Binh e, além de ter bastante oferta em termos de hospedagem e restauração, é uma zona incrível. Assim que chegámos ao local onde iríamos pernoitar, a dona, com um enorme sorriso na cara, deu-nos um mapa e emprestou-nos umas bicicletas, pés nos pedais, e seguimos em direção a um templo chamado Tai 6. No dia seguinte, e já depois de um pequeno almoço delicioso, partimos em direção aos pontos que queríamos visitar. Não durou nem 5 minutos até termos de ir à oficina com a scooter. Alguns locais fizeram-nos sinais apontando para a roda. Segundo eles, estávamos com o pneu em baixo. Claro que fomos de imediato à oficina que nos estavam a sugerir, mas claro que também ligámos à senhora do quarto, que por sinal era a pessoa que nos tinha alugado a scooter. Situação resolvida, e lá fomos nós em direção ao complexo de Trang An, que é desde 2014 Património da Humanidade. Assim que lá chegamos, percebemos que a imensidão de barcos tradicionais remete para momentos cheios de clientes. Mas estávamos com sorte. Além de estarmos na altura do Tet, que é o Ano Novo, não viajamos durante a época alta. Importa referir que existem 3 rotas possíveis. Na primeira, apenas são visitadas grutas e nas outras 2 são visitadas grutas e templos. Como não queríamos ver somente grutas, acabámos por escolher a rota número 3. E porquê? Porque tem a gruta mais longa de Trang An, com 1 km de comprimento, e seria possível pararmos em Kong Skull Island, local onde foi filmado o King Kong de 2017. Confesso que à data da edição deste vídeo ainda não vi o filme, mas era um nome conhecido. Deixo na descrição os locais por onde as diferentes rotas passam e deixo-vos também algumas imagens. Esta é a tal gruta que tem 1 km de comprimento. Como podem perceber, tudo depende também um pouco do nível da água, porque em certos momentos temos de nos baixar para continuar a conseguir passar. E depois, ao fim de 1 km, temos esta vista. É incrível, não é? Sabem quando queremos falar, mas não conseguimos? Quando queremos fazer algum comentário, mas o silêncio sabe-nos tão bem? Foi assim que me senti. Não existem vídeos que consigam passar a beleza nem o sentimento que temos ao visitar este local. É simplesmente incrível. Perante esta imensidão, perante esta imponência, não consegui sentir outra coisa senão uma enorme felicidade e tranquilidade.
Senti-me uma verdadeira privilegiada por ter estado em contacto com algo tão maravilhoso e poderoso que a natureza criou. Depois do magnífico passeio de barco por Trang An, decidimos visitar um local que não tínhamos planeado, Hoa Lu, um dos maiores e mais importantes sítios históricos do Vietnã. Foi a antiga capital de 3 dinastias da história do Vietnã. Confesso que durante a pesquisa de locais a visitar, este sítio não apareceu. Foi um local sugerido pela senhora que nos estava a alugar o quarto. E, uma vez que teríamos uma tarde extra em Ninh Binh devido ao TET, pensámos, por que não? Mais à frente já vos falo da experiência no Night Bus, que para quem não sabe são autocarros cujos assentos são modificados para os clientes poderem dormir durante o trajeto. Ou não. Em relação ao Hoa Lu, o seu espaço é enorme, por isso fiquei com a sensação de que vimos tudo à pressa. A mota teve de ser deixada, como em quase todos os locais, num local próprio. E como o recinto é tão grande, existe a possibilidade de pagarmos para sermos transportados num carro elétrico até à zona número 1. Assim o fizemos. Seguem-se algumas imagens. E, como quando saímos já estava tudo a fechar, tivemos de andar à procura da mota. Aos poucos, à procura da mota. Mota encontrada, partimos rumo ao quarto alugado. O dia seguinte foi dedicado ao Lion Dragon ou Mua Cave, como queiram chamar. Como já referi, existem coisas boas e menos boas de viajarmos nesta altura do ano. A boa, já estou farta de referir, mas existem muito menos turistas, menos pessoas. Em muitos momentos sentimos que somos apenas nós, os locais e a natureza. Mas e em relação às coisas menos boas? Bom, estão a ver aquele cenário de cortar a respiração? Agora imaginem este cenário, mas com o verde ou o amarelo dos diferentes campos de arroz. Aproveitámos o resto do dia para circularmos por diferentes estradas que dão acessos a campos de arroz, observar a vida cotidiana e tirar fotografias. Não nos queríamos meter em grandes aventuras, pois nunca se sabe o que esperar de um night bus. E, falando nele, infelizmente não tenho filmagens, mas posso tentar descrever-vos a coisa da seguinte forma. É tudo muito bonito e na prática funciona perfeitamente para quem tem o tamanho standard de um vietnamita. Mas, como eu tenho 1,72 m, a história já não é a mesma. Tanto eu como o Alexandre passámos a noite em claro à procura de uma posição confortável. Ora, aquilo ali é o local, não sei se conseguem perceber, onde deveríamos colocar os pés. Só que não, os nossos pés estão aqui em cima. Considerado Património Mundial pela Unesco em 2003, o Parque Nacional de Phong Nha é a zona onde encontramos algumas das maiores grutas do mundo. E são as principais atrações deste local, sem dúvida. A sua exploração começou a partir dos anos 90 e foi necessário percorrer vários quilómetros, pois existiam minas escondidas a quando da Guerra da Resistência contra os Estados Unidos da América. O parque abriu a público em 2010 e desde então foram descobertas grutas tão grandes que se diz caber no seu interior um quarteirão de Manhattan repleto de arranha-céus. Nós queríamos fazer uma tour por uma gruta que não fosse muito explorada, mas também não queríamos fazer algo excessivamente intenso. Quando vos digo excessivamente intenso é porque ficámos bastante entusiasmados quando percebemos que Phong Nha é a casa da mãe de todas as grutas, Son Doong. Desculpem se estiverem a dizer mal. A tour tem uma duração de 4 dias e conta com 25 km no meio da floresta. Inclui escalada dentro da gruta e muita força de vontade. Por isso, pés assentes no chão, ou neste caso assentes nas pedras, e lá fomos à procura da única agência certificada que faz a exploração a esta gruta. E daí escolhemos uma expedição de apenas um dia. Assim que chegámos às instalações da Oxalis, recebemos um briefing sobre a gruta e toda a sua envolvência.
cobras, sanguessugas, plantas venenosas e em relação às minas, não tínhamos nada a temer, pois tinham sido todas elas rastreadas e também desativadas. Lembrem-se, não dormimos nada na noite anterior, certo? Foi uma experiência maravilhosa. O nosso grupo era de apenas 10 pessoas e seguimos todos em fila indiana pela floresta do Vietnã por 5 km. Durante o percurso, o que mais me fascinou foi a ausência de ruído humano. 10 pessoas totalmente em silêncio no meio da floresta. Almoçámos dentro da gruta e era possível de quando a quando vermos assim uns seres brancos meio estranhos a andarem rápido. Eram aranhas. É verdade. As lanternas e as luvas foram facultadas pela agência. Tivemos tempo para observarmos as formações rochosas e para chegarmos a determinados pontos também tivemos de nadar. O meu relógio, que tinha um avião, virou um submarino. Mas tudo bem. Depois desta experiência tão diferente, fomos transportados novamente para as instalações do Oxalis, onde pudemos tomar um banho. Foi aí que soubemos que não iríamos chegar tão cedo ao nosso próximo ponto. Só tínhamos bilhete de comboio à 1h30 da manhã. Adivinhem, estávamos prestes a andar num night train. Por isso, não percam o próximo episódio. No próximo episódio iremos explorar Da Nang com a sua ponte fora do comum e também a pitoresca cidade de Hoi An. Conto convosco.